O que estava acontecendo? Descobertas? Que época que era? Well, the big news at that time was, this is like 1973 I'm talking about. Então eu tô falando, né, de 1973. Tá. So everybody in America is caught up in Vietnam War. That was the big news. Então todo mundo nos Estados Unidos estava preocupado com a guerra do Vietnã. Essa era a Another grande big news is Nixon and his scandal. Então outra grande notícia era o Nixon e o escândalo. Physics, of course, things were happening in physics as well. But really, not that much. It was, in particle physics, some of the things that we talked about are quarks. That was relatively new. It was a discovery in the 60s, but people are still talking about it. Então na física não estava acontecendo tanta coisa, né? Mas tinha algumas coisas relativas às partículas subatômicas. Então estava se falando muito de quark. Não era uma descoberta desse ano, mas Era dos anos 60, dos mas anos 70, exatamente, mas que voltou. 70, Nos anos 60, mas que em 73 estava um tema quente. A small group of people in San Francisco, though, they attracted my attention. One of them is Fred Alan Wolf. You may have heard of him. Então, um pequeno grupo em São Francisco Sim. atraiu minha atenção de cientistas. E um deles, chamado de Fred Alan Wolf, ele aparece no Quem Somos Nós também. Tá. He wrote a book in which he made a statement that became quite well known in New Age kind of thinker circle. Então ele escreveu um livro e ele cunhou uma frase, ficou muito famosa nesse círculo dos espiritualistas New Age, né, Sim. da nova era, nesses anos 70, em São Francisco. The phrase was, "We create our own reality." A frase que ficou famosa é: nós criamos a nossa própria realidade. Sem drogas. Without drugs, We create our own reality. That's it. Não, porque o Paquito cria a própria realidade, mas de maneira não... Ele Por não... meio de entorpecentes. Exatamente. E não pode, gente. Only later we found that, yes, we do need help. Yes. But at that time, it felt so empowering. Era uma sensação de que a gente podia, de alguma forma, criar a nossa própria realidade. Como? Somehow create our own reality, but how? Exactly. So how was not very clear. People started meditating. então o que acontece é que o como, né, essa frase ficou famosa, mas como criar a nossa realidade? E o como não é tão claro e tão fácil assim. Então as pessoas começaram Mas pelo meditando. menos Isso. a preocupação para tentar mudar a própria realidade. I remember even a song, those days, Cadillac was a very popular car in America. Então, o Cadillac, naquela época, o Cadillac era o carro conhecido mais popular lá. There was a sect who had a prayer kind of a song. Oh God, give me a Cadillac. Tinha uma seita, isso é real, tinha uma seita, que inclusive essa seita de Nova Era, eles tinham essa oração que dizia: oh Deus, me dê um Cadillac. So the idea is that we create our reality, but it doesn't help to pray to God either. A ideia é, nós criamos nossa realidade, mas também a gente pode dar uma rezadinha para Deus que tá tudo bem, né? So people are kind of wishy-washy about what to do. My own experience, I must tell you this. Então as pessoas estavam tá muito nebuloso do Sim. que fazer, não é um negócio muito claro. A frase era bonita, mas tinha assim, uma dificuldade de entender como fazer isso e o que ela realmente significava. Aí a gente vai contar a experiência que ele teve. Né? This is like 1975. Isso foi em 1975. And I go to this workshop and they're promising a whole bunch. Especially, they will teach me how to create my own reality. Então eu vou num workshop espiritual, eles me prometeram um monte de coisa nesse workshop, e uma delas, né, inclusive, a gente vai ensinar aqui como você pode criar sua própria realidade. So the speaker says that, look, we have only 5 days. In 5 days, I cannot teach you how to manifest a car. I know that's what you all want, but how about this? You go to downtown Portland, that's a city in America, West Coast, and parking space is very hard to find there, as you know, but I'll teach you how to find your own parking space, even at 10 o'clock in the morning when you have to come to the workshop. And wouldn't that be something? We all said, yeah, of course. Então o que acontece é, o professor falou, olha, 5 dias
é muito pouco. Eu não consigo ensinar vocês como manifestar um carro. É um o teu Cadillac, carro, o Cadillac, o carro na tua garagem. Mas É em pouco tempo. pouco tempo. Mas em 5 dias eu consigo ensinar vocês a manifestar uma vaga de garagem, uma vaga de Você estacionamento. vai no estacionamento na hora mais lotada. Exatamente. E Aí- você vai achar um spot, não Então um você lugar. vai mentalizar, achar spot. Então, o desafio, né, o que o professor lá ensinou. Então, imagina você chegar aqui 10 da manhã, que é o horário mais Lotado. do lugar, e eu vou ensinar você a manifestar, você vai chegar, você vai achar a sua vaga. So his idea was quite simple, you know. I sit down, I drive to the downtown, then I sit down and sort of meditate, visualize that I have a parking space very close to where I'm parked. Então a ideia era bem simples, né? Era assim, simplesmente pega teu carro, começa, né, respira, começa até a o lugar, vai né? até aí, começa a visualizar, intencionar que você vai encontrar uma vaga. But you know what? For 5 days, every day I drove to the downtown, did exactly what they told me, even longer visualization than they told me, and still I could not find a parking space. And every day I ended up paying like $30 for parking fee. Então o que aconteceu foi, fui lá, fiz tudo que ele mandou, meditei, até num tempo mais longo do que ele falou. Então eu ia lá, meditava e intencionava a minha vaga. Nenhum dia eu consegui acontecer e todo dia eu pagar $30 para parar o meu carro. Entendeu? Tem uma piada aqui no Brasil que é o seguinte, que um cara tava tentando achar uma vaga no shopping e ele falou, Deus, por favor, se o senhor existe, me dê uma prova disso e eu vou servir ao senhor o resto da minha vida. Acha uma vaga aqui na minha frente. Aí nesse momento, um carro sai e ele fala, Deus, não precisa mais, apareceu uma vaga aqui, valeu. Says, oh God, no need anymore. There is a just God left and I can find that here. Yeah, that didn't happen in my case. Isso não foi teu aconteceu no meu caso. Entendeu? E aí, ficou decepcionado? And were you disappointed? Where is what? Disappointed? Well, yeah, of course I was angry, but they did teach me something. Well, this one is also sort of manifesting something, not quite like a parking space. It was not bad until it lasted. Então, eu fiquei decepcionado, mas vou te falar, eles me ensinaram uma coisa que é uma espécie de como manifestar algo, mas que eu vou falar agora. So he first made a big fanfare about training rats. If you train a rat with a Y maze, on one side there is electric shock, on the other side there is cheese, the rat will always find the cheese. Então, primeiro tá falando sobre o treinamento de um rato, né? Você coloca um rato no labirinto. Um lado tem o choque e o outro lado tem o queijo. O rato, a tendência dele é sempre ir para And onde tem then o he queijo. says, look, all of you, the reason you don't have a good relationship your wife, your girlfriend, is that you want to be right all the time, and they also want to be right and fight. Então, o que ele falou, o motivo por vocês não terem um relacionamento muito bom com suas esposas, com suas namoradas, é porque os dois lados querem estar certo. Você não está certo, não está certo, então a briga vem. My question to you is, do you want to be right or do you want your cheese? Então a pergunta é, você quer estar certo ou você quer o seu queijo? Que é a coisa boa, Isso. So he gave the advice that let her be right. Então ele deu What's the harm? o conselho, que ela ou ele estejam certos, né? Qual que é o problema? Do this for a month. Faça isso por um mês. And Sempre- next month, I'll give you a free entry to this workshop and you can tell us what happened. Então depois de um mês, vou te dar uma entrada gratuita aqui nesse workshop e aí você conta pro pessoal o que aconteceu. And I tell you, this manifestation worked. E eu vou te falar, isso funciona. Essa Isso manifestação funcionou. I had the most brilliant sex for an entire month. My wife not once said I have got a headache. Então isso funcionou, né? Eu tive um sexo maravilhoso durante um mês e foi tudo ótimo. E ela não teve dor E de ela não cabeça, teve dor de nenhum cabeça dia. nenhum dia. All I was doing was letting her be right in all arguments. Tudo que eu fiz, deixa tá certo e tá tudo bem. Usarei esse método com a minha mulher. Legal. E daí? Qual foi o próximo passo, então, Amit? And what was the next step? Well, Saindo desse workshop, né? When you left the the next step was disappointment, of course, because you know this. I create my own reality. Certainly,
is not a very workable formula. Então eu fiquei desapontado, apesar de ter acreditado nisso, nessa frase, eu crio minha própria realidade, mas eu fiquei decepcionado porque parece que não é bem assim. Não é uma fórmula que funciona desse jeito. But within a few days of that, I get a call from a girl who was taking a course from me. She was in my class. Então, depois de um dia, né, de um tempo, eu recebi uma ligação de uma menina que era uma aluna minha, né? Tava tendo aula comigo. And she says, Professor, you must read this book. I just read this book called The Tao of Physics. You must read it. Então, ela falou, olha, você precisa ler esse livro. Eu acabei de ler, ele chama O Tao da Física, e você precisa ler. So she herself took me to the bookstore and bought the book and gave it to me. So, okay, how can I say no? So I read the book and it fascinated me. Então, o que acontece? Aí ela me levou para a livraria, eu falei, não posso dizer não para essa aluna, né? Eu li o livro e me deixou encantado. The author does not talk about whether we can create reality or not, but the author sure says that physics is changing, is going to connect to old spiritual wisdom. Então, esse autor, né, o Fritjof Capra, right? O Fritjof Capra, autor do Tao da Física, então ele fala, ele não estava nesse papo de nós criamos nossa realidade, mas ele começou a mostrar que a física estava mudando. Que com a física, com essa nova física, a gente conseguia juntar esse conceito de ciência com conceitos de espiritualidade. So that was when I had the inkling that, yes, science and spirituality can be integrated, and I have to do something about this. Believe it or not. E aí foi que eu tive um insight, eu tive a minha percepção interna de que sim, ciência e espiritualidade podem se integrar, e aí eu comecei meu caminho.